queridos. A palavra é espírito e vida. Nós estamos no início de um novo ano. Nós estamos no início de um novo tempo. Acabou, parou, passou o tempo de ser conformado em andar no raso, em conhecer ao Senhor superficialmente. O Pai nos chama este ano para experimentar de uma glória maior. E para experimentar de uma glória maior, você tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade dele. Você precisa entender e conhecer os planos que ele tem para a sua vida, para você concordar com ele. Porque eu e você somos cooperadores dele nessa terra. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade e nem fazer as coisas do nosso jeito. Nós estamos aqui para cooperar com ele, para que o plano dele seja manifesto através da minha vida e da sua vida. Vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Amém? Eu declaro um novo tempo na vida de vocês. Eu declaro uma visão, a mente sendo alargada, e vocês experimentando do novo e do melhor de Deus neste tempo, conhecendo ao Pai, conhecendo a sua vontade. Amém? Diga, já está acontecendo algo. Sabe, queridos, essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Tempo de uma glória maior. E sabe o que está acontecendo conosco? É só o início de ondas. Sabe aqueles tsunami que não tem nada natural que possa permanecer em pé? Assim será. Tudo aquilo na nossa vida que ainda está no natural, que ainda está na lógica, que ainda está dependendo, sabe, de muletas, dependendo de fontes que não seja o Senhor, vai ser abalado, porque a tsunami vai passar e só vai prevalecer o que o Pai tem ao nosso respeito. Mas para isso eu e você tem que nos render mais. Sabe, temos que discernir que tempo precioso é esse que eu e você temos, de sermos avivados no Espírito, de nos exercitarmos no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, nós estamos exercitando o nosso homem interior. Nós estamos exercitando o nosso Espírito. Quando nós falamos a palavra, nós estamos falando o que Deus fala. E é essa linguagem que deve permanecer na nossa vida. Para termos os mesmos resultados do Pai, nós precisamos conhecer o Pai e falar o que Ele fala. Assim como Jesus ouvia o Pai falar, e Ele falava aquilo que Ele ouvia o Pai falar. Nós precisamos olhar para o Pai e entender o que Ele faria se Ele estivesse no meu lugar e no seu, e fazer justamente o que Ele faria, para que as obras do diabo sejam destruídas e para que a glória dele se manifeste. Nós precisamos estar conectados com Ele, conectados de forma mais intensa, investindo mais tempo na vida do Espírito, alimentando mais o nosso Espírito do que alimentamos o nosso corpo. Sabe, queridos, tudo aqui é tão passageiro, tudo aqui tem uma data de validade, mas a vida no Espírito não acaba. Ela começa quando você nasce de novo. E o que eu vou falar hoje aqui é: escolha priorizar o que é eterno. Este ano, escolha priorizar o que é eterno, o que não é passageiro, o que não muda, o que não perde o valor. A palavra diz: para todo sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida nos céus. Então decida priorizar a palavra na sua vida este ano. Decida ser mais intenso. Decida antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha, ir para a palavra, conhecer o que o seu Pai pensa e receber dele as instruções que você precisa. E assim você vai ser bem sucedido em tudo que realizar. E no tempo de caos você vai florescer e dar frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que glorificam o Pai.
Quem precisar de socorro vai encontrar em você o milagre que precisa, porque você está conectado por dentro. E aquilo que você declarar crendo, assim será. E eu estava meditando, sabe, assim como o alimento para o nosso corpo determina uma vida saudável, assim como o alimento para o nosso corpo, ele determinará uma vida saudável, assim é a palavra, que é o alimento eterno, o alimento verdadeiro, que alimentamos o nosso espírito, ela vai determinar uma vida no espírito frutífera, abundante, plena, sobrenatural e uma vida de resultados. Com que intensidade, com que prioridade a palavra, nós temos dado atenção à palavra, nós temos considerado a palavra? Por que facilmente o nosso semblante cai quando ouvimos palavras de homem? E muitas vezes nós consideramos mais verdadeiro o que os homens falam a nosso respeito do que o Pai tem falado. Porque temos nos deixado influenciar com as notícias das mídias, com as notícias do mundo, quando nós temos as boas novas de grande alegria e de grande salvação que nos foi dado, que foi Jesus. E porque nós temos Jesus, nós podemos celebrar essa nova vida todos os dias, uma vida abundante. Mas essa vida abundante, ela é manifesta na vida daqueles que priorizam alimentar mais o seu espírito com o verdadeiro alimento que é eterno. Ele pode passar por qualquer adversidade, ele pode passar por qualquer tempestade, mas sabe o que vai acontecer? Ele não será abalado, porque escolheu alimentar-se com o alimento que é eterno, com o alimento que é verdadeiro. Amém, amém? Nós precisamos edificar, construir a nossa vida sobre a palavra, que é um fundamento eterno, indestrutível. Nós precisamos construir a nossa vida este ano, esquecer as coisas que passaram e avançar para as que estão diante de nós. Nós precisamos discernir cada oportunidade que nós temos de manifestar a glória de Deus, de manifestar o poder da palavra. E essa palavra, ela não pode sair do seu coração, nem da sua boca. É o lugar que ela deve habitar de forma plena e abundante. É no nosso coração e na nossa boca, porque é assim que nós vamos triunfar sempre, cheios da palavra. Quando formos apertados por pressões, o que vai sair da nossa boca vai ser para salvar a nossa vida e mudar qualquer situação que estejamos enfrentando. Mas para isso precisamos construir sobre a palavra a nossa vida. Jesus disse para Satanás quando foi tentado: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Satanás estava tentando Jesus porque ele estava em jejum para ele transformar pedras em pão. Mas Jesus estava dizendo para ele: não é só de pão que o homem viverá, mas é de toda palavra, diga, de toda palavra que procede da boca de Deus. Então existe um alimento que te sustenta, ainda que o teu corpo não tenha um alimento natural. Esse alimento vai te sustentar por toda a eternidade. A nossa vida não tem fim, nós somos seres eternos, porque nós somos um ser espiritual e nós somos um só espírito com Deus. E como seres espirituais, como seres eternos, nós temos que alimentar muito mais esse homem interior que é eterno com aquilo que é eterno, que é a palavra. Aleluia! Está disposto a viver dias sobrenaturais? Onde as pessoas vão olhar para você e vão ver o de repente, mas você vai saber que o de repente só se manifesta porque você sabe aonde você está plantado, onde você tem edificado a sua vida, o que você tem considerado mais importante para se alimentar, para se ocupar, para investir na sua vida. Oh, aleluia! Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus, diga, Jesus é a palavra. A palavra é o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida. E ele disse: eu vim para que
vocês tenham vida e vida em abundância. Escolha priorizar o que é eterno. Escolha priorizar a palavra. Se exercite na palavra. Exercite o seu homem interior. Exercite o seu espírito, para que você sempre tenha o que responder diante das adversidades que se apresentam diante de você. E quando a incredulidade bater na sua porta, ela vai chegar atrasada, porque a fé vai responder. Quando a morte bater na sua porta, ela vai chegar atrasada, porque é a vida que vai receber. Aleluia. Lá em Provérbios diz que a instrução que vem da palavra é vida e saúde para o nosso corpo. Diga: a instrução da palavra de Deus é vida para mim e saúde para o meu corpo. Vocês estão entendendo o que deve ser prioridade? Se queremos viver dias sendo bem-sucedido em uma época onde tudo é desfavorável, essa é a época propícia para você viver uma vida abundante, uma vida sobrenatural, uma vida que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: quem é o Deus que você serve? Quem é o Senhor da sua vida? Qual é o segredo da sua vida? Porque enquanto as pessoas estão desfrutando de caos, você tem vida para manifestar. Não somente para experimentar, mas também para compartilhar. Porque este é o cenário onde o mundo está em trevas, que a nossa luz tem que brilhar. E nós brilhamos com a palavra. Nós brilhamos cumprindo o propósito para o qual o Pai nos criou, como imagem e semelhança dele, falando o que ele fala, fazendo o que ele faz. Esse é o propósito: viver uma vida na palavra, se exercitar na palavra, ouvir os conselhos da palavra, falar o que a palavra diz. E eu e você vamos viver esses resultados extraordinários por considerar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é espírito e vida. E sabe, queridos, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, você está em Cristo? Quem está em Cristo está na palavra. Quem ama Cristo ama a sua palavra. Quem prioriza Cristo prioriza a sua palavra. Se vós estiverdes em mim, Jesus disse, e as minhas palavras estiverem em vós, ó, no seu coração, na sua boca, a palavra da fé, o que você pedir, tudo que você pedir, lhe será feito, lhe será concedido. Essa palavra, ela precisa habitar ricamente dentro de nós. Mas eu e você que somos responsáveis para colocá-la dentro através da meditação, dia e noite, dia e noite, dia e noite, pensando como Ele pensa, agindo como Ele age, renovando a nossa mente para vivermos com a mentalidade de Cristo e não com mentalidade limitada. Amém, amém? Aleluia. Uma vida de comunhão com o Pai através da oração. A Bíblia diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Se nós escolhemos ter comunhão e uma vida de oração com aquele que é eterno, você não será frustrado, você não será envergonhado. No dia da calamidade, você vai ter uma resposta para cada situação. Salvação se manifestará, riqueza se manifestará aonde houver escassez, cura se manifestará onde houver doença, vida se manifestará onde houver morte. Palavra, comunhão com a palavra. Prioriza a palavra, prioriza a comunhão com a palavra. Quando nós priorizamos uma vida de oração, nós priorizamos ter comunhão com a palavra.
uma vida de oração de resultado é uma vida de oração onde oramos à vontade do Pai, onde oramos segundo a sua palavra, por conhecermos a sua palavra, por priorizarmos a sua palavra, por nos alimentarmos da sua palavra. Quando nós orarmos, quando nós escolhermos priorizar esse tempo tão precioso que é parar tudo, para reconhecer quem Ele é na nossa vida, para reconhecer o seu poder, para reconhecer a sua glória, para reconhecer que porque temos Ele nós temos tudo e não precisamos ter medo de nada. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal nenhum, porque Ele está com você. Oh, aleluia, que dádiva, que honra é você ter a presença dEle com você. Mas essa presença veio habitar em mim e em você, para ter comunhão conosco, porque esse foi o propósito da palavra se fazer carne e ser enviada para habitar entre nós. O propósito foi trazer o homem e a mulher à comunhão com Deus, agora como filhos, assim como Jesus tinha. Aleluia. E através dessa vida de comunhão com o Pai, através dessa vida de comunhão, através da oração, através da palavra, você vai receber as instruções que você precisa para a sua vida, para saber o que fazer. Seja para qualquer área, se é no casamento, se é em relação à criação de filhos, se é em relação à porta de empregos, se é em relação a um curso que você precisa fazer. As instruções que você precisa está na fonte de todo conhecimento e na fonte de toda sabedoria, que é a palavra. E se você amar ter comunhão com o Pai, Ele vai te dar as instruções que você precisa. Os planos que Ele estabeleceu para nós, que são planos de vida, que são planos para nos dar o fim que nós desejamos, um fim próspero, um fim onde nós vamos produzir a 100 por 1. Esses planos só são revelados para quem o prefere, para quem tem intimidade com Ele, para quem investe tempo por ter prazer em ouvir a sua voz, em buscar os seus conselhos. Como é bom nós estarmos perto de alguém que quando abre a boca só tem palavras que nos edificam. Não é assim? Não é agradável para nós quando nós estamos muitas vezes debaixo de pressão, e quando a gente se encontra com alguém que quando ela abre a boca traz um alívio, aquela pressão vai embora, porque as palavras que ela fala promovem paz. É assim que o Pai quer que eu e você sejam e ande. Não somos daqueles que vão carregar peso para ninguém, mas somos daqueles que vamos aliviar, que vamos levar boas notícias e boas novas, porque nós vamos transmitir e compartilhar do que nós temos recebido do Pai, através dessa vida de intimidade, através dessa vida de comunhão na oração, conhecendo os planos que o Pai tem para nós. Não vamos viver uma vida de tentativa, mas vamos acertar o alvo todos os dias. Uma vida com propósito. Jesus disse: olha, assim como o ramo, estando longe da videira, ele não pode produzir vida, assim são vocês, se não estiverem em mim, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é o autor da vida, Jesus é a nossa fonte. Se queremos desfrutar dessa jornada, nós precisamos considerar e amar, nos saciar nessa fonte todos os dias, através da comunhão, da intimidade, da vida de oração. Ele diz: clama a mim, Jeremias 33:3, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem tanta coisa que o Pai quer nos anunciar, coisas grandes, firmes, que não sabemos, mas só ouve quem
quem está perto, só ouve quem dá atenção, só ouve quem considera a presença, quem busca nele os conselhos que precisam. E eu vou encerrar aqui com 1 Coríntios, capítulo 2. O Senhor é bom? Aleluia. Obrigado, Pai, por sua palavra. Ela é espírito e vida. Ela é viva e eficaz. Aleluia. Porém, como dizem, eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como é que nós demonstramos o nosso amor? Como é que nós expressamos o nosso amor a Deus? Amando a sua presença, priorizando a comunhão, priorizando a oração, priorizando a sua palavra. Quando nós amamos a sua palavra e buscamos nela as instruções que nós precisamos, nós estamos expressando o nosso amor pelo autor da vida, pelo autor da sua palavra, que ninguém nunca viu nem ouviu, que jamais alguém pensou que podia acontecer, vai acontecer na sua vida, se você priorizar Ele este ano. Não é o ano que determina quem você é a palavra que determina quem você é. Quanto maior o seu fervor em servir ao Senhor, quanto maior o seu compromisso com Ele, quanto maior for a sua intimidade, maiores coisas você vai viver este ano. Coisas que ninguém jamais pensou que podia acontecer com alguém, vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Sabe por quê? Porque aquele que sabe como fazer o extraordinário é o nosso Pai. Diga, é o meu Pai. No versículo 10 diz: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Mas quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo ao respeito de Deus. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Estão entendendo que é na comunhão, através da vida no Espírito, em oração, que o Espírito vai revelar para você aquilo que você nunca viu e nem ouviu, e que você nunca pensou que seria possível acontecer na sua vida. Por você andar no Espírito, por você considerar o Espírito, por você se deixar ser guiada pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, porque o Espírito e a palavra andam juntos. O Espírito jamais vai nos guiar fora da vontade do Pai. O Espírito jamais vai nos guiar se nós estivermos vivendo uma vida somente no natural, somente com um raciocínio lógico, somente nas nossas razões e nos nossos achismos. Não, o Espírito foi enviado pelo Pai para habitar em nós, para ser o nosso guia perfeito sobre a sua palavra, que é o caminho que nós devemos andar. Diga, a palavra de Deus é o caminho que eu devo andar todos os dias. É um caminho seguro. E é nesse caminho da palavra que o Espírito nos guia. É nessa vida de intimidade, de relacionamento, conhecendo o Pai através da sua palavra, amando estar com Ele, conversar com Ele, ouvir as instruções dele, é que eu e você
vamos ver coisas que nunca vimos e ouvir que nunca ouvimos da parte de Deus. Ver o que nunca vimos da parte de Deus e ouvir o que nunca ouvimos da parte de Deus. E vai acontecer na nossa vida coisas que até mesmo nós jamais pensaríamos que seria possível acontecer. Por quê? Porque nós vamos estar no lugar certo, na palavra, em comunhão e recebendo do Espírito os planos e instruções que nós precisamos. Porque o Espírito que conhece os planos do Pai, ele vai nos revelar, porque somos filhos e temos buscado nele conhecer esses planos, para andar sobre esses planos e cumprir o propósito para o qual ele nos criou. Diga: eu fui criado para cumprir um propósito. Eu fui criado para ser bem-sucedida em tudo que eu realizar. Você nunca viu nem ouviu, e que você achou que seria impossível acontecer na sua vida, o Espírito Santo vai estar te revelando nessa vida de intimidade, de oração, nesse caminho da palavra. Não se aparta da palavra, não fique distante, se ocupa com ela, coloca ela diante dos seus olhos todos os dias e no seu coração, e você vai experimentar esse plano sobrenatural que o Pai tem para te revelar através do seu Espírito. Diga comigo: eu respondo imediatamente com fé a orientação do Espírito Santo dentro de mim. Estou sempre no lugar certo, na hora certa, porque meus passos são ordenados pelo Senhor. Você crê nisso? Já é um novo tempo. Glória a Deus. Que possamos ficar com essa palavra e meditar nessas verdades.